Surpresa em Xangai, que originalmente chama-se Shanghai Surprise, é um filme de comédia e aventura lançado em 1986 dirigido por Jim Godard e estrelado pelos então recém-casados Sean Penn e Madonna. O roteiro foi adaptado por John Cohn e Robert Bentley do livro Paradise Flowers, do escritor Tony Kenrick, publicado em 1978. Surpresa em Xangai foi produzido pela Handmade Filmes, produtora cinematográfica do ex-Beatles George Harrison, e distribuído pela Metro-Goldwyn-Mayer. O próprio George Harrison aparece no filme como cantor de boate, e escreveu e gravou 5 canções originais para a trilha sonora. O filme foi um fracasso de crítica e público, e um álbum oficial nunca foi lançado. Em novembro de 1985, foi anunciado que Madonna e seu então recém-casado marido, Sean Penn, haviam assinado o contrato para estrelarem o filme Shanghai Surprise, com as filmagens principais programadas para começar em Macau e Hong Kong em janeiro de 1986. Devido à grande repercussão do relacionamento de Madonna e Sean Penn na vida real, no segundo dia de filmagem a produção já estava frequentemente inundada de fotógrafos, a ponto de Sean Penn exigir a demissão e substituição do assessor de imprensa do filme. De acordo com o co-protagonista Richard Griffiths, Sean Penn sempre tinha um as na manga. Ele jogava seu as, ganhava a rodada e o guardava de volta na manga. Depois, quando a próxima jogada acontecia, ele sacava seu as novamente. E o as era este, do contrato de Madonna. E Sean Penn estava muito ressentido com isso porque se via como a estrela do filme. Havia uma cláusula que dizia que Madonna deveria ter a aprovação do ator principal para a escolha do elenco. Em outras palavras, se vocês não fizerem o que eu digo, disse Sean Penn, eu me demito. E se eu me demitir, ela não vai aceitar nenhum outro cara no meu papel porque, ora, ela é minha esposa, e vocês não têm um filme, então vão façam o que eu digo ou eu vou embora. Nossa, como ele sabia manipular aquela situação com Madonna. O financiamento para produzir o filme Surpresa de Xangai foi obtido pela Handmade Filmes, que anteriormente se limitava a produzir filmes britânicos de baixo orçamento. A Filmin chamou Surpresa de Xangai de uma tentativa de fazer um filme de Hollywood ao estilo de filmes produzidos na década de 1930. Não é uma má ideia, apenas com estrelas, diretor e roteiro inadequados. O frenesi da imprensa levou Madonna e Sean Penn a se isolarem da produção do filme quando não estavam no set de filmagem, o que criou tensão com a equipe. Sean Penn e Madonna não estavam sendo muito gentis com a equipe, explicou George Harrison mais tarde. É um trabalho árduo, arrastar equipamentos por lugares onde está um frio congelante durante horas, e, enquanto ela está em um trailer aquecido, eles estão tentando tomar uma xícara de chá para se aquecer, e um simples olá, bom dia, como vai, faz toda a diferença nessas circunstâncias. O descontentamento deles levou alguns membros da equipe a espalhar fofocas para os repórteres de tabloides presentes, inflamando ainda mais a hostilidade entre a imprensa e as estrelas. George Harrison até voou relutantemente para Hong Kong para tentar apaziguar as coisas entre o elenco, a equipe e a imprensa. O corte inicial do filme dirigido pelo cineasta Jim Godard foi rejeitado pelos executivos da MGM, e as tentativas de Jim Godard de encontrar uma distribuição alternativa foram infrutíferas, resultando em seu retorno à MGM. Antes do lançamento do filme, tanto Madonna quanto Sean Penn tentaram se distanciar do filme, insistindo que suas imagens fossem removidas do romance complementar da Viking Press poucos dias antes de sua impressão. Surpresa de Xangai estreou após muita expectativa e grande marketing no Reino Unido, incluindo ser divulgado na série de televisão musical chamado The Tube. Nos Estados Unidos. No entanto, como o The Atlanta Journal-Constitution relatou em outubro de 1986, o filme teve uma estreia tão ruim em sua primeira leva de exibições, final de agosto no Nordeste e Centro-Oeste dos Estados Unidos, que a MGM fez cortes severos em seu orçamento de marketing. Um executivo da MGM foi citado na imprensa especializada dizendo que isso era necessário porque o interesse pelo filme tem sido inexistente. O filme em home video VHS foi lançado pela Western Video. A empresa pagou $5 milhões pelos direitos de distribuição.
A fita VHS estreou na lista dos mais vendidos de videocassetes da Billboard na 28ª posição e alcançou o pico na 25ª posição na edição de 4 de abril de 1987. Com um preço de varejo de $79,98, a fita de videocassete vendeu apenas 100 mil cópias nos Estados Unidos até 1987, causando a Vestron Video um prejuízo de $1 milhão. Após o término da filmagem principal, o produtor executivo do filme George Harrison falou sobre as duas estrelas principais do filme, Madonna e Sean Penn. Sean Penn é um chato. Enquanto Madonna tem que perceber que você pode ser uma pessoa fabulosa, e humilde também. George Harrison disse que a experiência foi tão estressante que ele voltou a fumar, o que pode ter contribuído para sua morte por câncer aos 58 anos em 2001. Madonna falou do produtor executivo George Harrison. Ele é ótimo, muito compreensivo e simpático. No entanto, ele me deu mais conselhos sobre como lidar com a imprensa do que sobre como fazer filmes. Vários membros do elenco e da produção do filme tiveram intoxicação alimentar enquanto filmavam em locações na Ásia. Houve infestações de ratos vivendo sob os trailers dos atores durante as filmagens na Ásia. A trilha sonora original de Surpresa de Xangai nunca foi lançada oficialmente. Em 2004, duas músicas escritas para o filme apareceram na versão remasterizada de George Harrison do álbum Cloud9. Ex-Beatle e produtor executivo do filme George Harrison executa 5 músicas na trilha sonora do filme. O filme teve um orçamento de cerca de $17 milhões, mas só rendeu cerca de $3 milhões nas bilheterias. Este é o filme mais mal recebido da Handmade Filmes. George Harrison referiu-se ao filme mais tarde como o Coringa da Matilha. Madonna estava trabalhando em músicas para vários filmes, como Em Busca da Vitória, 1985, Quem é essa garota? 1987, e Procura-se Susan Desesperadamente, 1985, mas ela não canta na trilha sonora desse filme. Sean Penn teve vários desentendimentos com a imprensa enquanto filmava na Ásia. O produtor executivo George Harrison voou para Macau para lidar com o frenesi da mídia com Sean Penn e Madonna entre repórteres. As filmagens foram transferidas para Londres o mais rápido possível. Surpresa de Xangai é o último filme na carreira do roteirista e produtor John Kwon. Embora este filme tenha sido o único filme deles juntos, Sean Penn e Madonna co-estrelaram juntos em uma produção da Broadway em uma peça de David Rabelais chamada Goose and Tonton, no mesmo ano. Foi a estreia de ambos nos palcos. Este foi o único filme escrito por Robert Bentley. De acordo com o Movie, um crítico chamou Surpresa de Xangai de flop suey. Paul Freeman foi uma decisão de elenco contratado no intervalo de 11 horas depois do início da produção do filme, substituindo Bernard Hill, que foi demitido no início da produção. O filme foi indicado a 6 Golden Raspberry Awards Framboesa de Ouro, que é um prêmio para filmes ruins, incluindo Pior Filme, Pior Diretor para Jim Godard, Pior Ator para Sean Penn, Pior Roteiro para John Kwon e Robert Bentley, e Pior Canção Original, Xangai Surprise. O filme ganhou um Framboesa de Ouro. De Pior Atriz para Madonna, ela ganhou o mesmo prêmio no ano seguinte por atuar no filme Quem é essa garota? 1987.